Querido Deus, Pai bondoso, queremos te agradecer porque estamos aqui reunidos para livremente estudar sua palavra. Queremos nesse momento pedir que seu Santo Espírito possa estar presente, possa derramar a sua luz sobre nós. Queremos pedir perdão pelos nossos pecados, Pai, que possamos reconhecer o tempo que estamos vivendo e que o Senhor está disposto a nos salvar. Por favor, cuide de nós no restante desse último final de semana profético. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O que parece é que nós não estamos entendendo bem onde estamos na profecia. A gente vem aqui durante todo o trimestre e a gente começa a estudar. E parece que nós ainda não nos demos conta do que está para acontecer à meia-noite. Quando a gente sai e a gente vai para fora, a gente encontra outros grupos. A pergunta que está sendo feita por todas as pessoas é: o que vai acontecer na meia-noite? Vem aqui na minha cidade, porque eu quero aprender sobre a meia-noite. Eu quero aprender sobre o atamento. Então, quando a gente chega, quando a gente vê alguém, essa pessoa que está sendo enviada vai falar da meia-noite. E ela começa a ser um pouco mais clara do que vai acontecer na meia-noite. As pessoas parecem não estar preparadas para o que está prestes a acontecer na meia-noite. Nós achamos que a gente entende profecia, mas a gente ainda não entendeu o momento que nós estamos vivendo. Vamos abrir nossa Bíblia em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, verso 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de tal maneira que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indolência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não folga com a injustiça, não folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo supera e tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado. Se tem alguma coisa que a gente estudou durante esse tempo, eu quero deixar para vocês pelo menos duas coisas que eu acho que são as mais importantes. Uma delas é que a gente está se aproximando da meia-noite. A gente passou o trimestre todo estudando que estamos nos aproximando da meia-noite. O que a gente está fazendo com a nossa vida logo antes desse período que está chegando? Como a gente está lidando com as informações que a gente está recebendo? Será que a gente realmente acredita que esse período, que é a meia-noite, está realmente diante de nós? A gente estudou essa semana sobre Rússia. Eu vou falar um pouco sobre Rússia hoje. Mas será que a gente realmente tem a fé que a gente deveria ter sobre o que a gente está vivendo, que a gente passou esses 3 meses fazendo nesse trimestre? Porque agora o trimestre está acabando. A escola não vai mais ficar aqui, nesse lugar.
provavelmente as coisas vão ser diferentes daqui para frente. O maior problema hoje que a gente tem enfrentado, vocês podem fazer por vocês mesmos, vocês podem tentar. Entra no YouTube e começa a ver o número de mensageiros, o número de pessoas que apresentam a mensagem no mundo. Vocês não vão conseguir encher a mão de vocês. A gente está esperando muito as pessoas virem até nós para apresentar a verdade. Mas o que a gente está fazendo com o nosso tempo? Por que a gente não está estudando? Por que a gente não está vendo os vídeos que a gente deveria estar vendo? A gente deveria estar estudando hoje, mais do que nunca antes. A gente deveria estar pegando as verdades que estão sendo reveladas, e são muitas, e se apropriando delas. 3 dias antes, eu vou ler um texto para vocês. 3 dias antes do grande desapontamento, os pioneiros publicaram isso. Pense na eternidade. Milhares serão embalados para dormir por ouvir suas ações dizerem: esse mundo vale a pena todas as minhas energias. O mundo por vir é uma sombra vã. Reverta esse sermão prático instantaneamente. Rompa com o mundo tanto quanto possível. Se deveres indispensáveis te chamam para o mundo por um momento, vá como um homem que iria correndo para fazer um trabalho na chuva. Corra, apresse-se e deixe ser conhecido que você o deixa com entusiasmo por algo muito melhor. Deixe suas ações pregarem, nos tons mais claros: o Senhor está vindo. O tempo é curto, este mundo é passageiro. Prepare-se para encontrar com teu Deus. São 2 coisas que eu quero falar para a gente. Eu já dou a referência. The Midnight Cry, 19 de outubro de 1844, página 133. São 2 coisas que eu quero trazer para a gente hoje. A importância do momento que estamos vivendo. E o que nós estamos fazendo de fato, se a gente realmente está entendendo que a gente está prestes a se aproximar da meia-noite. Porque o que vai acontecer na meia-noite é diferente de tudo que a gente está esperando. Vai fazer seu trabalho no mundo como alguém que está fazendo um trabalho na chuva. Vá rápido, mas deixe o mundo saber que você acredita que Cristo está voltando. As pessoas querem ver em você algo que elas não conseguem ver, que foi perdido com o tempo. Algumas pessoas, essa é a pergunta que a gente mais ouve. A pergunta que a gente mais ouve é: como eu vou estudar? Como você estuda? Como eu posso estudar a profecia? Porque quando eu abro minha Bíblia eu não consigo estudar. Essa é a pergunta que as pessoas mais fazem. Como você prepara seu estudo? A minha resposta, e essa é a minha resposta, e eu acredito que é da maior parte das pessoas que recebem essa pergunta. O que eu digo para elas é: vá assistir vídeo. Se você assistir um vídeo por dia, assista 3. Você só precisa fazer isso. Vai assistir vídeo. O máximo de vídeo que você conseguir. Porque a luz que está sendo derramada hoje, nesse exato momento, a gente não consegue mais acompanhar. Então, vai para a internet. Se você não fala inglês, tem um vídeo por dia sendo postado em português. Agora, se você fala inglês, vai assistir vídeo, porque tem irmão seu que fala só português, que precisa ouvir também. Prepare-se, deixa claro na sua vida que você vive esperando o Senhor. Cristo está vindo, você precisa anunciar para o mundo isso. Vamos... Dê um minuto que eu vou pegar o texto.
Não estou achando minhas notas. Acho que você puxou. Isso. Você quer o meu celular? Não. Achei. Nós vamos falar um pouco, Daniel 11. E o assunto do nosso estudo hoje vai ser o fechamento. Perdão. Vai ser a vinda de Cristo. Estamos passando os últimos 150 anos como adventistas, dizendo que Cristo vai voltar. O que a gente faz eu não vou desenhar a estátua como eu gostaria. Vou desenhar essa estátua. O que a gente faz quando a gente vai falar da vinda de Cristo? A gente começa e a gente dá um estudo sobre Daniel 2. E a gente prova que a cabeça da estátua representa o quê? Babilônia. Então a gente continua o nosso estudo. A gente passa para os braços. A gente prova que os braços de prata representam a Medo-Pérsia. Então a gente chega na cintura de bronze. E o que representa a cintura de bronze? Grécia. Por fim, a gente chega nas pernas. A gente mostra que as pernas representam Roma, só que a gente tem uma dificuldade. Não é uma dificuldade, mas é uma variação de como a profecia acontece. A gente chega em Roma em suas duas fases, pagã e papal. Então a gente continua o nosso estudo. A gente quer dar mais detalhes, porque a gente entende de profecia. A gente vai para Daniel 7. A gente vai falar do juízo, que é estabelecido em Daniel 7. A gente vai falar dos 42 meses, tempos e metade de um tempo. Então a gente vem para essa história. Qual animal que aparece aqui em Daniel 7? A gente tem o leão. E o leão, nessa história, representa a Babilônia. Então a gente chega no urso, que é um símbolo para esse mesmo reino, que é a Medo-Pérsia. Qual o próximo animal? Leopardo. E o leopardo nessa história representa Grécia. Então a gente chega no nosso último animal, nessa profecia. Qual é o animal? O animal terrível. Tudo isso a gente faz porque a gente quer falar da volta de Jesus. O reino de Deus que vai ser estabelecido. Não é isso que a gente faz, não é isso que a gente tem feito durante todos esses anos como Adventista do Sétimo Dia. A gente quer falar do reino de Deus. Esse é o reino de Deus. Esses são os reinos do mundo. O reino de Deus vai vir colocar fim nessa história. Aqui a gente vai ter um juízo. Então a gente vai para Daniel 8, porque a gente quer um pouco mais. A gente quer trazer as 2.300 tardes e manhãs e
falar da história milerita. A gente chega em Daniel 8. No capítulo 8 de Daniel, Daniel já não está mais no reino de Babilônia, ele é levado para um ponto onde Babilônia já não existe. Então, o que é que Daniel vê nessa visão do capítulo 8? Vê o carneiro. O que representa esse carneiro? Quantos chifres tem esse carneiro? Representa Medo-Pérsia. Então ele vê o que em seguida? O bode. E o bode é o símbolo para quem? A Grécia. Ok? Então a gente está dando esse estudo, porque a gente quer provar que Jesus vai voltar. O que acontece? Quantos chifres tem esse bode? Tem um chifre. O que acontece com aquele chifre? É quebrado. Em seu lugar nascem 4. E dos 4, você tem um pequeno chifre. Certo? Você tem um pequeno chifre. Tá certo isso? O que esse pequeno chifre representa? Roma pagã, Roma papal. Esse chifre que os pioneiros representaram como indo pertencendo a essas duas fases de Roma, papal e pagã. A gente tem esse pequeno chifre. Mais uma vez, nessa última parte, você tem essa transição. Ok? O que a gente vai fazer? A gente não vai em Daniel 9, embora a gente poderia. A gente poderia colocar Daniel 9 nessa história e mostrar essa mesma estrutura. Mas para fim de simplificar um pouco o nosso estudo e ter o tempo que a gente gostaria de ter para falar de outras coisas, a gente não vai fazer isso. Então a gente vai chegar em Daniel 11. Daniel 11 agora é o nosso estudo, porque a gente quer de novo falar, Jesus está voltando, prepare-se, sua vida não está correta, precisa haver mudança na sua vida, a gente está prestes a presenciar coisas que a gente ainda não está preparado. A gente chega em Daniel 11, a gente quer dar mais provas sobre o que vai acontecer aqui. Vou usar o preto. O que vocês esperam ver nessa história de Daniel 11? Ok. O que mais a gente espera? O mesmo que aconteceu em Daniel 2, o mesmo que aconteceu em Daniel 7, o mesmo que aconteceu em Daniel 8, a gente espera ver acontecer em Daniel 11. Todo mundo entende isso? Como a gente chama, como a gente descreve isso que eu acabei de explicar? A gente chama isso de repetição da história. Então, agora, para a gente tem uma chave. E essa chave vai ser o que vai fazer a gente entender Daniel 11. Qual é o nome dessa chave para a gente? Repetição. A gente tem uma chave agora, a gente vai abrir Daniel 11. E a chave que a gente ganhou, a gente acabou de receber, foi a repetição da história. Então, esse final de semana a gente gastou algum tempo estudando Daniel 11. Então, a história de Daniel 11 começa com quem? Ciro. E Ciro é rei de qual reino? Medo-Pérsia. Então, Medo-Pérsia está um pouco desalinhado. Babilônia, perdão.
A gente não tem Babilônia. A gente tem Medo-Pérsia. Se eu colocar, eu não vou ter o tempo suficiente, o tempo que eu gostaria de falar de algumas outras coisas que eu preciso falar hoje. Está um pouco desalinhado, mas vocês entendem. Ok? Então a gente tem a história da Medo-Pérsia. Quando a gente chega no verso 4, no verso 3 e no verso 4, qual é a história que a gente está entrando? Grécia. Então a gente vai chegar no verso 14. E quem aparece no verso 14 e que se consolida como reino no norte, no verso 16? Roma. Isso que a gente espera, porque a gente entende que a história se repete, é que Roma tem as suas duas fases. Roma pagã. E Roma papal. Ok? Todo mundo acompanhou até aqui? Eu mandei as notas no grupo. Essas notas ajudam a construir tudo isso que a gente falou até aqui e chegar a essa conclusão. A gente não vai ler tudo, porque a gente precisa de ter mais tempo para falar de outras coisas. Então a gente vai agora para a página 2, final da página 2. A irmã White vai nos dizer como estudar o livro de Daniel. E ela diz, o penúltimo parágrafo da página 2, estudar o Apocalipse em ligação com Daniel, pois a história se repetirá. E no próximo parágrafo diz, na história e na profecia, a palavra de Deus descreve o longo e continuado conflito entre a verdade e o erro. Esse conflito se acha ainda em processo. As coisas que foram repetir-se-ão. Quando a gente está estudando profecia, especialmente as profecias de Daniel, o que a gente precisa saber é isso que a gente acabou de fazer aqui, que essas histórias são histórias que se repetem. Ok? Essa é a chave que a gente tem para entender Daniel. E a gente está falando agora de Daniel 11, porque a gente tem essa chave para entender Daniel 11. A gente vai ler especialmente sobre o capítulo 11 de Daniel. A gente está na página 3, primeiro parágrafo. Cadê aquele suporte? Está Manuscritos Liberados, volume 3, página 394. Página 3. Não temos tempo a perder. Tempos perigosos estão diante de nós. O mundo está agitado com o espírito de guerra. Em breve terão lugar as cenas de angústias descritas na profecia. A profecia do capítulo 11 de Daniel quase que alcançou seu total cumprimento. Muito da história que teve lugar em cumprimento desta profecia repetir-se-á. No versículo 30, fala-se de um poder que causará tristeza. Agora o que ela vai fazer é mencionar os versos 30 e 36. Então agora ela vai colocar para a gente, Daniel 11, 30 a 36. Daniel 11, 30 a 36 diz, porque virão contra ele, navios de Quitim, que causarão tristeza, e voltará e se indignará contra a Santa Aliança, e fará o que lhe aprouver. Voltará e atenderá os que tiverem abandonado a Santa Aliança. E braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza,
e te tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. E os violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada, e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo, e por muitos dias. E caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns dos entendidos cairão, para serem provados, purificados e embranquecidos, até o fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. E este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á, engrandecer-se-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Então agora a gente tem esses versos, e a gente precisa entender esses versos, porque essa história, os versos 30 ao 36, vão se repetir. E no final, no verso 36, fala de quem? O que fala no verso 36? Que tem um rei. É isso que diz aí? Então você tem esse rei. Quem é esse rei? Não é interpretação, mas quem é esse rei? O rei do norte. Agora eu vou fazer a pergunta de novo. Quem é o rei do norte? Então a gente diz que o rei do norte, no verso 36, é o papado. Não é isso que a gente diz? Então a gente está aqui, um pouco antes da meia-noite. A gente diz que o rei do norte é o papado. O que está acontecendo hoje é que a maioria de nós, se não todos, fomos pegos por essa mensagem muito depois do tempo do fim. Muito depois de 11 de setembro. Quando a gente, possivelmente, e a maioria de nós, quando entrou na mensagem, a luz tinha dado um salto. O que tinha sido descoberto durante cerca de 20 anos, agora tinha dado um salto muito maior, em coisa de um ano. Você tinha muito mais luz do que você teve durante 20 anos. Então, o que pegou a gente na mensagem foram as coisas novas. A gente começou a estudar Esdras 7:9. A gente se interessou por isso. A gente começou a estudar todos esses aspectos novos. A gente se interessou por isso. E quando a gente chega de volta nessa história, a gente não sabe bem sobre Daniel 11, 40 a 45. A gente perdeu essas coisas de vista. A gente toma como verdade, isso está certo. A gente toma como verdade, mas a gente não sabe bem como provar que o rei do norte é o papado. Existe muito conflito, existe muita controvérsia simplesmente nesse assunto. Só nesse assunto. E a gente não se dá conta de que a gente precisa estar bem firmes na plataforma. Okay? Essas verdades mais velhas. Eu não acho que é um problema que a gente tenha chegado quando essa luz estava sendo aberta da forma como foi, nos anos 2014, 2013, mas ainda hoje. Mas o que está acontecendo hoje, e é isso que eu quero deixar claro para vocês, no final da minha apresentação, o que está acontecendo hoje é que as verdades que foram colocadas no início da nossa história estão sendo atacadas o máximo que eles podem. Satanás está tentando derrubar toda a plataforma que a gente construiu. É isso que eu espero que a gente possa compreender no final dessa apresentação. Então, o que está acontecendo hoje é que as pessoas decidiram descer da plataforma. Elas saíram da plataforma para examinar se as coisas deveriam ser dessa forma.
As pessoas decidiram sair da plataforma cedo demais. Eles abandonaram. Como a gente chama a plataforma? Igrejas antigas. Quando a gente fala da plataforma, a gente está falando de quê? Da rocha. Semana retrasada, eu fiz uma apresentação. Tem uma coisa, e tem uma coisa que, para mim, era a mais importante de todas, que vocês entendessem. Qual é a coisa mais importante na apresentação que eu fiz semana retrasada aqui? Está na internet, 2520, parte 1 e 2. É que a regra 12, chaves proféticas, diz que o profeta... Quem é o profeta? Você. Então a gente mostrou que na regra 12, o profeta da profecia é você. Para mim, essa das coisas na Bíblia, uma das mais importantes para hoje, uma das verdades mais importantes é essa. Você representado pelo profeta na profecia. E a gente usou o número 12 para mostrar isso. Qual era a idade de Cristo quando ele reconheceu que ele era o Messias? 12. Ok? Qual era a idade de Samuel quando ele foi chamado para ser profeta? 12. 12 é essa história que a gente estudou hoje mais cedo. Do 11 de setembro até o clamor da meia-noite. Então, o que a gente fez semana passada foi mostrar como na história milerita, Miller representava o profeta Abacuque. Ok? E o que a gente mostrou, que esse diagrama é igual ao quê? Mesa. Porque Abacuque escreveu, foi dito a Abacuque, escreve a visão sobre tábuas. Tábuas, em inglês, como é tábua em inglês? Table. E como é table em português? Mesa. Tábua. São mesas. É uma mesa. Então a gente tem um fundamento, diagrama, as verdades fundamentais, que no sonho de Miller, assim como Abacuque recebeu a instrução de escrever a visão sobre tábuas, Miller recebeu a instrução no seu sonho de colocar as verdades que ele havia recebido, que estava no cofrinho, sobre a mesa. Ok? A gente consegue entender? Tem alguém que não entende isso? Essa mesa, para a gente, é igual uma tábua. A mesa, para a gente, são os fundamentos. Todo mundo consegue acompanhar até aqui? O que está sendo atacado hoje é que o que as pessoas fizeram com os fundamentos, com a plataforma? As pessoas estavam na plataforma. O que elas fizeram? Deixaram, saíram. Então elas saem da mesa. Meia-noite. O que acontece meia-noite na história de Cristo? Traição. Cristo é preso. Logo antes. O que acontece antes da meia-noite? Judas sai da mesa. Ok? Meia-noite. Antes da meia-noite.
AMN, antes da meia-noite. A gente tem um ponto, antes da meia-noite. Porque até agora, o que a gente fez foi ter 11 de setembro aqui, ter meia-noite aqui. A gente não tinha nada aqui. Mas agora a gente está colocando um ponto aqui, antes da meia-noite. A gente passou esses 3 meses ignorando essa história, antes da meia-noite. E agora a gente está colocando um marco, e é um marco profético, antes da meia-noite. É antes da meia-noite que a maior parte vai deixar a mesa. As pessoas vão sair. Quando elas saem, provação ou tempo de graça se encerra. Por que a maior parte? Que sempre foi assim. Então, Judas representa as virgens tolas. Judas representa o adventismo que se apostata, certo? Quando se fala que eles saem da mesa, está falando em geral, não só dos conhecimentos. Sim, você pode olhar para isso como fractal. Você pode para a história dos sacerdotes, mas pode olhar para isso como a história do adventismo como um todo. A gente vai voltar para Daniel 11, para a gente mostrar como que a gente prova que o rei do norte, no verso 36, é o papado. Grande conflito, página 50. E 2 Tessalonicenses 2, versos 3 e 4. Segundo Tessalonicenses 2, 3 e 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O que a gente tem aqui é o homem do pecado. Quem é o homem do pecado? A irmã te diz, é o papado. E agora vai dar características sobre ele, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, o homem do pecado, a característica dele é se assentar onde? Quer colocar seu trono no trono. Quer sentar no trono de Deus. Quer se levantar acima de Deus. Ok? Voltando no verso 36, do capítulo 11. E este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus. Então, o que esse rei faz é a mesma coisa que o homem do pecado faz. Ok? Esse rei faz conforme a sua vontade. Esse homem do pecado tenta colocar seu trono em cima do trono de Deus. Então, no grande conflito, página 50, a gente está no final da página 3 das nossas notas. A irmã White junta as características do rei do norte e do homem do pecado e fala que isso tudo é um símbolo só. Esta mútua transigência entre paganismo e o cristianismo resultou no desenvolvimento do homem do pecado, predito na profecia como se opondo a Deus e exaltando-se sobre ele. Aquele gigantesco sistema de religião falsa é obra-prima do poder de Satanás, monumento de seus esforços para sentar-se sobre o trono e governar a terra, segundo a sua vontade.
Verdadeiro rei do norte. Vamos para a página 5. O que significa que o papado quer colocar seu trono em cima do trono de Deus? Ele quer ser rei no lugar de quem? Então ele quer ser rei no lugar de Deus, com seu trono no lugar do trono de Deus. A minha pergunta para vocês é: onde é o trono de Deus? Vamos ler Salmos 48, verso 1 e 2. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu Monte Santo. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o Monte Sião sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Então, Monte Sião, a cidade do grande rei, é nos lados do norte. Então, o que o papado faz nessa história é que ele tenta substituir Deus, colocando seu trono no lugar do trono de Deus, nos lados do norte. Ele quer para ele o título de rei do norte. Só que isso vai causar problema para ele. Qual o problema que vai causar para ele? Onde a gente encontra o problema que o papado vai enfrentar? Daniel 11, 45, 44 e 45. Existe um problema hoje acontecendo, e esse problema envolve vocês também, envolve cada um de nós. E o problema é, a gente leu esses dias, aqui na escola, um livro. Qual foi o livro que a gente acabou de ler? De A.T. Jones, A Lei Dominical. Qual foi o primeiro e mais marcante argumento de A.T. Jones? Ninguém pode se colocar entre você e Deus. E o argumento que A.T. Jones faz no seu livro é que a César, você dá o que é de César. E ninguém, nenhum ser humano, pode interferir em como você adora a Deus. Ok? Então, por que esse problema envolve você? Porque quando você está estudando livremente a sua Bíblia, está tendo sua religião, a religião que você acredita, ter conexão com Deus, existem pessoas hoje que vão te impedir. O que as pessoas estão fazendo? Elas estão tentando colocar o trono delas em cima do trono de Deus. Isso é o espírito do rei do norte. Ok? Então tem uma mensagem para o rei do norte, no verso 44 de Daniel 11. Mas os rumores do oriente e do norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir este para muitos. Então, quando essa história que a gente está olhando vai se findando, a gente tem o rei do norte, e ele ouve rumores do oriente e do norte, porque ele ouve, o verdadeiro rei está vindo, ele sabe, a vinda de Cristo está breve, isso vai assustá-lo, isso vai causar ira ainda, mais do que isso, vai causar ira, grande furor. Ok? Isso é estudo básico, estudo que todos nós já sabemos, a gente está revisando. Porque se existe um tempo para revisar, se existe um tempo que a gente deve voltar e reexaminar as verdades que nos fizeram um povo como somos hoje, esse momento é agora. A propósito, como a gente chama esses traços que a gente coloca na linha? Marcos. Como a gente chama esses marcos em inglês? Waymarks. O que é um waymark? É um marco pelo caminho. Essa linha para a gente é um caminho, e a gente está percorrendo esse caminho. Quando a gente encontra esses marcos são marcos no caminho. Então, o que está acontecendo hoje, que logo antes da meia-noite, a gente não sabe bem o que está para acontecer, a gente está inseguro, a gente não consegue entender onde a gente está. Então, o que eu tenho para vocês, o que eu digo para vocês, para todos nós,
volta no caminho. Volta lá atrás, no início do caminho. Olhe como Deus conduziu a gente até aqui. Como Ele conduziu cada passo da história. Vá lá para trás. Porque o que está acontecendo hoje é de fato que todo mundo está confuso. Cada um de nós está confuso. A gente está chegando perto da meia-noite e a gente não sabe responder as perguntas mais simples. A gente quer estudar as coisas mais elevadas, as coisas mais complicadas. Mas tem perguntas que a gente ainda não sabe responder. A gente não sabe bem qual é a obra do terceiro anjo, como ele trabalha, qual é a obra do segundo anjo, quando chega, quando é fortalecido. A gente não sabe as perguntas mais básicas e a gente está chegando aqui. A minha sugestão é que a gente volte lá para trás, bem lá no início da história. Por isso que a gente está estudando hoje. Eu escolhi para a gente estudar um pouco. A gente não vai estudar tudo de Daniel 11. Existem outros textos. Vamos ler. Vamos terminar de fazer esse ponto e a gente vai avançar. A gente está na página 5, terceiro parágrafo. Como caíste do céu, a estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias em teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus e exaltarei meu trono. No monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quem é esse? Satanás, Lúcifer. A obra que Lúcifer fez no céu é a mesma obra que Roma, o Papa, faz na terra. Esse é o próximo texto. Através do Papa de Roma, a mesma obra que tem sido levada aqui na terra, foi levada nas cortes do céu, antes da expulsão do príncipe das trevas. Ele, Satanás, exaltou seu próprio julgamento acima do seu Criador, e colocou sua vontade acima da vontade de Jeová. O Papa também toma o mesmo curso. Ok? Só para a gente terminar e fechar esse ponto, acho que o rei do norte é o papado. Ok? O que o papado está fazendo é se colocando no trono de Deus para impedir a nossa adoração. O que a gente vai fazer então? A gente vai pegar essa história e olhar um pequeno detalhe dessa história. A gente já olhou o verso 36, a gente identificou o papado. Agora a gente vai olhar o verso 30, a gente vai colocar isso no contexto da nossa linha profética. Vou apagar. Vamos ler o verso 30. O verso 30 diz, porque virão contra ele, navios de Quitim, que causarão tristeza, e voltará e se indignará contra a Santa Aliança, e fará o que lhe aprouver, e voltará e atenderá aos que tiverem abandonado a Santa Aliança. Ok? Dá para entender?
A gente tem Roma. Ok? Roma. Onde ficava Quitim, ou os filhos de Quitim, nesse mapa, nessa região da África. Os navios de Quitim. Então, os navios de Quitim vão fazer o que contra Roma? Causar tristeza, vai atacar. Mas é contra Roma ou contra o que em Roma? Como essa história se dá? Na terra ou no mar? No mar, porque são os navios, ok? A gente tem os navios nessa história. Se Quitim tem navios, ele vai atacar o que é de Roma? Navios. Então, Roma tem navios. Guardem isso. A gente vai olhar para esse símbolo. Porque a estrutura que vai se repetir nos versos 40 ao 45 são os versos 30 ao 36. A gente tem os navios, ok? O que os navios de Quitim faz é atacar os navios de Roma. Então, parte da história que a gente conhece sobre isso é que, nesse tempo, quem vivia nessa região era Genzerico, com os vândalos. Essa é a história dos vândalos. Os vândalos eram comandados por Genzerico. Essa é a história que você vai precisar apresentar essa semana. Só dúvida, é a primeira ou a segunda trombeta? Só estou dando uma dica para você prestar atenção nessa parte. Segunda trombeta. A gente tem Genzerico. Genzerico comanda os vândalos. E são eles que vão atacar Roma nessa história. Essa é a história da segunda trombeta. Ok? Mas um detalhe importante dessa história é que antes de Genzerico ou dos vândalos estarem sendo inimigos de Roma, detalhe importante é que antes eles eram mercenários de Roma. Então eles haviam tido negócios antes, eles trabalhavam juntos antes. Roma já havia contratado os vândalos anteriormente. Então agora a coisa muda. E essas pessoas que haviam no passado sido contratados por Roma, agora eles são inimigos, vão atacar Roma, ok? Uma das frases que Genzerico diz, quando ele está atacando, é que ele diz, um dos seus capitães, um dos seus pilotos, quando está conduzindo os navios, pergunta, para onde nós vamos atacar? Para onde a gente vai dirigir os nossos navios? Genzerico levantava de forma eloquente e dizia, para onde os ventos assoprarem, é para lá que a gente vai, para infligir sobre uma nação apóstata os juízos de Deus. Isso a gente encontra na história. Então você tem o elemento dos ventos. Você tem essa referência? Não para agora, mas você tem essa referência? Tenho. Eu tenho um livro ali na biblioteca que fala sobre isso. Então, a gente tem essa história desse povo que foi contratado por Roma no passado e agora estava causando transtorno em Roma. Tenho uma pergunta para vocês. Qual é a religião dos vândalos? Arianos. Quais são as principais características dessa religião? Eles negam a divindade do Espírito Santo e a divindade de Cristo, e assim eles se consideram monoteístas. Ok?
Quantas tribos existiam nesse tempo que eram arianas? 3, né? 3 tribos. Então, essas 3 tribos, os vândalos, os ostrogodos e os érulos. E a propósito, aquelas 3 tribos formam, elas compõem 3 das 4 primeiras trombetas. Ok? Qual a primeira trombeta? Alarico, Godos. Arianos. Qual a segunda trombeta? Os vândalos. Terceira trombeta. Hunos. Quarta trombeta. São germânicos. Vamos voltar para essa história. Daniel 11, verso 30. Sei que para alguns pode não estar. O que acontece hoje, isso eu estou retomando o que eu comecei falando no início da apresentação. É a forma como a gente está lidando com o que está prestes a acontecer. Quanto tempo a gente realmente está se dedicando a conhecer nosso Deus? Quanto tempo a gente está passando e se dedicando, se entregando para conhecer Deus? Porque o que acontece é que nós estamos esperando muito de pouca gente. A gente só vem aqui, senta e quer ouvir. E quando a gente vai para casa, a gente vai fazer qualquer outra coisa que não é estudar. É isso que a gente faz. A gente parece que o que a gente faz é ser simpatizante da mensagem. A gente gosta de estar junto. A gente quer acompanhar. Mas a gente realmente parece não entender que a gente devia estar entregando toda a nossa vida para mostrar para todo mundo que a gente acredita que Cristo está voltando. E uma das coisas que tem acontecido é, quando a gente vai estudar as partes históricas da mensagem, a gente não parece dar tanta importância para essas partes, porque elas são chatas. A gente vai dormir, a gente vai dar uma volta. A gente não dá importância para algumas partes da profecia. A gente fica desatento. A gente perde. E outras vezes, a gente não gosta de ver o palestrante X ou o palestrante Y. A gente quer ver o Z. É isso que a gente tem feito, a maioria das vezes. Então, a gente vai fazer uma campal que as pessoas fazem. Eu quero o palestrante tal. Eu não quero esse palestrante porque ele é chato. Isso acontece. Isso não acontece? Isso realmente acontece. E a gente fica pedindo só o palestrante tal. E quando chega o pessoal na Austrália, também pede o mesmo palestrante que a gente pediu. Então o pessoal na Europa pede o mesmo palestrante. E o mesmo palestrante fica viajando o tempo inteiro. A gente não pensa no palestrante, a gente não pensa na saúde dele. Então a gente deixa de cuidar do próprio palestrante, porque a gente é egoísta, a gente quer só o palestrante X. Enquanto a gente podia estar estudando para nós mesmos sermos capazes de apresentar a palavra. A gente tem desenvolvido um hábito muito egoísta. Okay. Você ia comentar algo? Não, isso, porque nós precisamos entender que nós temos que ajudar na mensagem, contribuir. Amém. Quando eu estudo e trago boas novas do que Cristo está me revelando para juntar com a mensagem, eu deixo de sobrecarregar aqueles que estão estudando, porque
Amém. Exato. Isso aí, no mínimo, está 2 anos já está sendo ensinado. A gente revisou ontem. Uhum. Então a gente está aqui nessa história. E a gente realmente não entende o que a gente devia estar fazendo. A gente não entende o chamado que foi feito para nós. A gente não entende a regra 12. Que o profeta não é o palestrante X. O profeta é você. Que tem uma mensagem, quem recebeu a mensagem foi você. Ok? A gente vai lidar um pouco mais com esse conceito à medida que a gente avançar. Verso 30. Porque virão contra eles navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver, e voltará e atenderá aos que tiverem abandonado a santa aliança. Então, o que o papado vai fazer frente a esses ataques? Papado não, Roma, perdão. O que o papado vai fazer frente a esses ataques? Ele vai passar um decreto para lidar com aquele povo, com os arianos. Para a gente, os arianos são esse povo monoteístas. Esse povo que causa transtorno no reino. Eles fazem ataques bárbaros. Eles são terroristas. Então agora, para lidar com esses terroristas, o que o papado faz, eu vou colocar aqui, é mediante os ataques daquele grupo, daquelas pessoas, vai passar um decreto. Quando é que ele passa o decreto? Esse é o decreto Justiniano. (538). Para que esse decreto? Por que esse decreto é passado? Para lidar com quem? Com os bárbaros, com os terroristas. Mas quem é que vai ser perseguido desse ponto em diante? Os cristãos, os guardadores do sábado. Quando o decreto dominical for passado, vai ser para lidar com terroristas. Entre aspas. E quem sofre as consequências são os guardadores do sábado, nessa história. Então a gente vai ver esse ataque dos vândalos. A gente vai marcar isso na nossa história. E vai ver que o que acontece em 538 é uma resposta ao que esse povo faz. E aqui você tem os guardadores do sábado, que vão ser perseguidos. A gente já sabe bem a história de Daniel 11. Vamos abrir Daniel 11:40. A gente está na página 6 das notas. E no tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele, com carros e com cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará, e passará. O que esse verso tem para a gente são 8 perguntas. São 8 perguntas que a gente precisa responder. A primeira pergunta é: quando é o tempo do fim? E a gente tem a próxima pergunta: quem é o rei do sul? E a pergunta seguinte é: o que significa lutar contra ele? Depois a gente tem a pergunta quem é o rei do norte? O que quer dizer se levantar contra ele? O que são carros e cavaleiros? O que são os navios? Porque lembrem-se, na estrutura que a gente acabou de dar, navios são importantes, porque
porque a gente encontrou navios nessa história sendo atacados. O que são navios? O que são terras? E o que significa inundar e passará? Todas essas 9 perguntas são de extrema importância para que a gente possa entender de fato essa história aqui atrás. Quando a gente voltar no caminho, volta lá atrás, olha de novo os passos que foram dados até aqui, para que a gente possa dizer, louvado seja Deus. A gente precisa passar em revista a história do nosso povo, a história que começou em 1989. A gente tem o costume de olhar para a nossa história. 1989, 11 de setembro, clamor da meia-noite, decreto dominical. E a gente a gente conheceu a mensagem aqui. A gente tem o costume de falar, esse tempo é o tempo de ignorância. Como se escreve ignorância? Bota N agora. Isso. A gente, N aí, depois do A. a gente tem o costume de olhar para essa história e falar, esse é o meu tempo de ignorância. Eu não tenho que saber nada dessa história. O que eu preciso saber é daqui para cá. Se você estiver pensando isso, você está extremamente enganado. Como você vai dizer que esse é o tempo de ignorância? Porque ignorância para mim significa falta de conhecimento. Como você vai chegar na linha profética e falar, esse tempo é o tempo onde não há conhecimento? Porque esse tempo é o tempo do aumento de conhecimento. É aqui onde há o conhecimento, onde começa Deus revelar conhecimento. Porque a ignorância é aqui atrás. Você não tem desculpa para dizer que você estava em ignorância nesse tempo. Se você não entende bem a história que você está hoje e que acha que essa história é uma história de ignorância, volta. Volta para cá. Ok? A gente estudou essas semanas que nessa história é a história de quem? É a história de quantas pessoas? É a história de um homem. E essa história é a história de quem? É a história de um movimento. Então a gente tem a história, a sua história, onde você faz parte do movimento. E essa história é a história de um homem. Ok? Então o que eu tenho para dizer para você, volta. Na história Milerito, o que essas pessoas aqui fizeram, elas se uniram a esse um homem. Ok? Volta para essa história. Percorra esses passos de novo. Passe em revista a história que Deus te conduziu. E até onde Ele te guiou. Para que você possa dizer, louvado seja Deus. A gente vai ler isso. Vida e Ensinos, página 204. Página 204. Passando em revista a nossa história, percorrendo todos os passos do nosso progresso até o estado atual, posso dizer, louvado seja Deus. Quando vejo o que Deus tem executado, encho-me de admiração por Cristo e de confiança nele como dirigente. Não temos nada a recear quanto ao futuro, a não ser que nos esqueçamos do caminho pelo qual Deus tem nos conduzido. A gente está chegando num tempo, meia-noite, onde todo o suporte terrestre vai ser tirado de nós. Nós vamos ter que depender inteiramente de Deus. E hoje é o tempo onde a gente não pode mais confiar na carne. A gente deve voltar e ver que Cristo conduziu desde esse instante até esse instante. A gente precisa ter confiança plena de que Cristo é o nosso general, que está conduzindo toda essa história. E desde aqui atrás, não é daqui, Cristo já está triunfando.
Quando é o tempo do fim? Em 1798. Antes da gente continuar, se você tiver dúvida, levanta a sua mão. Eu sempre digo, ninguém tem que ter dúvida agora. As coisas que foram reveladas são para Deuteronômio 29, verso 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as verdades, porém as reveladas, nos pertencem a nós e nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Tudo que foi revelado pertence a você. Então não vá embora com dúvida. Ok? Se tiver uma dúvida, se não tiver feito claro o que eu quero falar para você, levanta a sua mão. A gente vai tratar da sua pergunta, da sua dúvida. Ok? Porque tudo que foi revelado pertence a você. Não se esqueça quem você é hoje. Você tem uma mensagem, é sua. Você tem que se apropriar dessa mensagem, ela é sua. Ok? Tempo do fim. 1798. A outra pergunta é: quem é o rei do sul? A gente não vai tratar de todos os detalhes, mas quem é o rei do sul nessa história? França. Por que França é o rei do sul? Essa resposta está correta. Mas a gente precisa um pouco antes. Porque representava o Egito. E por que França representa o Egito? O que quer dizer que França representa o Egito? Por que a gente está pegando França, que é extremamente ao norte do Egito, na Europa? A gente está dizendo França representa o Egito. O que nos permite fazer isso? A gente tem regras. A gente tem regras de interpretação. A gente vai falar, essas regras, elas estão aqui, bem aqui atrás no caminho. Bem aqui atrás, onde a gente costumava dizer que era o tempo de ignorância. Elas estão bem aqui. E as regras dizem que no nosso tempo, profecias se cumprem espiritualmente. Então a gente tem França, que espiritualmente representa o Egito. Ok? Durante o conflito. Qual página? 269 a 270. França. É o rei do sul. E ela é o rei do sul. Ela herda a coroa. Ela conquista espiritualmente a região do sul, do Egito. Ela faz isso por revolução. Então não esqueça que essa revolução vai ter uma continuidade na Revolução Russa. Então, Rússia vai fazer o quê? Conquistar a coroa. Rússia vai ser o rei do sul. Rússia. Quando isso acontece? História. 1917, Revolução Russa. A gente não vai ler os textos, a gente não tem tempo. Isso é uma história que a gente conhece bem. Está bem descrita no livro O Tempo do Fim, na revista O Tempo do Fim.
foi publicada nessa história, que a gente tem o costume de falar que é o nosso tempo de ignorância. Então volte para cá, você vai ver que não tem nada de ignorância nessa história. O que significa lutar? No verso 40. Lutar foi a guerra que aconteceu entre quem aqui? Entre o rei do sul e o rei do norte. Então aqui a gente tem guerra. Então quem é o rei do norte? A gente já falou quem é o rei do norte. É o papado. Ok? Então, em 1798, França vai lutar contra o papado em uma guerra. Ok? Então tem guerra aqui. E o que acontece nessa data? O Papa é preso. O papado recebe sua ferida mortal. Ok? É a guerra. Então a gente entende o tempo do fim, que é nessa guerra. O que quer dizer se levantará contra ele? Essa palavra levantará quer dizer fazer tempestade, aparecer como um furacão ou redemoinho. E a palavra contra quer dizer se levantar, se acender. Porque lembrem que essa foi a queda do papado. Mas a profecia diz que o papado vai se levantar. Então, quando a gente chega no verso 40, a gente vai ver o rei do norte se levantando, é porque ele está se acendendo de novo. De onde ele caiu? Do trono dele. Então ele está de novo querendo ser colocado no trono do mundo. Ok? Então agora ele vai voltar. Ele quer de novo o trono. O que são carros e cavaleiros? Exército. Isso é um poderio militar. Ok? Então o que o papado tem são seus carros e cavaleiros. Poderio militar. Isso tudo está nas notas de vocês. A gente está na página 8. O que são os navios? O que navio representa na Bíblia? Comércio. Poder econômico. Então, o que o papado vai fazer agora, o que o rei do norte vai fazer agora, é ajuntar exército, poder militar e poder econômico para atacar o rei do sul. Ok? O que a gente entende é que o livro de Apocalipse e o livro de Daniel são um livro. Então, para entender quem são os carros e cavaleiros, que é poder econômico e militar, no livro de Daniel, para onde a gente vai? O livro de Apocalipse. Vocês estão conseguindo acompanhar até aqui? Na página 8, final da página 8, penúltimo parágrafo. Os livros de Daniel e Apocalipse são um. Um é a profecia, o outro é a revelação. Um é o livro selado, o outro é o livro aberto. No Apocalipse, todos os livros da Bíblia se encontram e se cumprem. Ali, o complemento do livro de Daniel. Ali está o complemento do livro de Daniel. Um é a profecia, o outro é a revelação. O livro que foi selado não é o Apocalipse, mas a porção da profecia de Daniel relativa aos últimos dias. O livrinho, essa porção que João foi dado a comer, é essa porção que se refere aos últimos dias. A parte de Daniel, que se refere aos últimos dias, é Daniel 11, 40 a 45. Esse é o livrinho para mim e para você. Então, no livro de Daniel, está o complemento no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse está o complemento do livro de Daniel. Então, a gente vai entender agora quem é o poder econômico e o poder militar que é falado no livro de Daniel. A gente vai para o livro que se chama Revelação. Apocalipse 13, verso 15 ao 17. E foi-lhe concedido, qual é a besta que é referida em Apocalipse 13? Essa besta que emerge da terra, quem ela representa? Estados Unidos. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta,
para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos. Como que alguém pode matar alguém? Que tipo de poder você precisa ter para matar alguém? Militar. Você precisa ter poder militar para que possa matar alguém. Todos os que não adorassem a imagem da besta, e faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aqueles que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Que tipo de poder você precisa ter para impedir que alguém compre ou venda? Econômico. Estados Unidos é aquele que tem o poder militar e econômico, e ele dá esse poder para a besta, para o papado. E o que são essas terras que é falado no verso 40? Vamos ler o verso 40 de novo. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele, com carros e com cavaleiros, e com muitos navios, e entrará em suas terras, e inundará e passará. O que são essas terras? São as terras que quem tinha? Rússia. Perdão. Que Rússia tinha na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Porque em outras versões diz países, não são terras. O que o rei do sul tem são países, ok? A gente tem esses países que pertencem ao rei do sul. E o que significa inundará e passará? Lembrem ontem, quando a gente estava estudando, como o papado faz suas incursões. Um dos símbolos que a Bíblia usa é o dilúvio, a inundação. Ok? Essa inundação, quem faz é o rei do norte, dentro das terras do rei do sul. Agora notem, eu falei para vocês, voltem nessa história. Olhem para cada coisa que aconteceu aqui. Então, o que você vai fazer é pegar a revista O Tempo do Fim, certo? Vai pegar a revista O Tempo do Fim e vai estudar essa mesma história que eu acabei de contar para vocês. Na revista O Tempo do Fim, quem é o rei do sul? Quem é o rei do sul? Na revista O Tempo do Fim. Todo mundo errou. União Soviética. Todo mundo disse que é a União Soviética. Todo mundo disse que é a Rússia, perdão. E a revista Tempo do Fim diz a União Soviética. Mas a gente está dizendo que é a Rússia. Mas eu falei para vocês, voltem aqui. Entenda certamente essa história. Confie na história que Deus conduziu aqui. E eu estou ensinando para vocês uma coisa diferente do que essa história vai te contar. Estou ensinando para vocês que o rei do sul é Rússia. E essa história vai te contar que é a União Soviética. Ok? Agora a gente vai precisar resolver esse problema. Na página 9, começa, a gente não vai ler, mas começa alguns textos extremamente importantes da notícia secular dessa época. Vou apagar isso. São extremamente importantes, porque eles contam essa história do verso 40 em detalhes. Então aí tem várias informações históricas que confirmam o que a gente está falando aqui. Ok?
Mas a gente vai voltar para o nosso problema que a gente acabou de entrar. A gente entrou nesse problema. A gente está falando que é a Rússia. A revista Tempo do Fim diz é a União Soviética. Como é que a gente sai desse problema? Alguém tem algum chute? Eu disse para vocês que a gente está aqui. A gente está muito incerto das coisas. Todos os tipos de ataques estão sendo feitos agora. O que a gente está fazendo com a maioria dos ataques, a gente está correndo, a gente foge. A gente foge dos ataques, a gente não sabe responder as perguntas. Mas a gente tem certeza de onde a gente está, da posição que nós estamos. Porque a gente volta nessa história. Ok? Só para exemplificar o que está acontecendo hoje. A gente tem aqui a história. Davi. Quantas vezes Davi foi ungido? Mais que 2, no mínimo. Mais. 4. Davi foi ungido 4 vezes. Eu não sei de cabeça onde a gente encontra isso na Bíblia. E nem sei de cabeça como descrever algumas das histórias que estão aqui para frente. Mas ele foi ungido 4 vezes. E a primeira vez que ele foi ungido, a gente disse que foi em 1989. E a gente consegue provar isso. Salomão foi 2. A gente tem Davi. Davi foi ungido rei, mas ele não podia ainda assumir. Por quê? Saul estava vivo. E quando Saul morre, Davi é ungido de novo. E aqui a gente tem a liderança sendo passada. Davi foi ungido de novo aqui. Então Davi reina só sobre as tribos do sul, que tinha um filho de Saul que ainda estava vivo. E a partir daqui, Saul é ungido de novo. Saul não, Davi. Davi é ungido de novo. E agora ele vai reinar sobre as 12 tribos. Eu não me lembro os detalhes da 4ª unção, mas eu sei que existem 4 unções. Por que eu estou falando isso? Porque nessa história, aqui, você tem 2 movimentos. Você tem o movimento de Davi. E o movimento de Absalão. Quando você lê essa história, o que Davi faz o tempo inteiro é fugir. Ok? Davi não tem resposta para tudo. Davi não vem aqui e termina o assunto. Ele passa essa história inteira fugindo. Então ele atravessa o rio de Cedron. E Absalão atravessa o rio para fazer guerra. O que Absalão faz? Absalão morre pendurado. Essa é a história de Judas. Então quando Judas morre pendurado, Davi volta e atravessa o rio e triunfa. Mas já aqui atrás, Davi já havia sido ungido. Mas a gente sabe, não é simples, essa história dessa igreja que foi ungida aqui. Ninguém está vendo nessa história aqui. Essa igreja que já é triunfante, desde aqui de trás. Porque essa história é a história que a gente chama de escondida. É a história onde a igreja está escondida. Ninguém vê. Ok? Tem mais para falar sobre isso. Eu preciso falar outras coisas antes da gente voltar para essa história. Então, a gente não vai entrar aí. Mas eu estou mostrando para vocês que nessa história existe esse movimento, que é o certo, sendo atacado com todo tipo de sugestão, todo tipo de ataque acontecendo aqui.
A única coisa que Davi faz é fugir. Então, às vezes, você fica preocupado, porque a gente não tem respostas claras sobre o julgamento dos vivos. Volta para essa história. Fique seguro de onde você está. Fique firme no fundamento. Ok? Porque quando a gente chegar aqui, as respostas serão as mais claras possíveis. Nesse ponto, a igreja que está escondida aqui vai ser vista. Ok? A gente está chegando já perto desse ponto. A gente está chegando... A gente está prestes a passar de mortalidade para imortalidade. A gente está chegando perto disso. Fique firme nesse... A gente está aqui. A gente precisa estar firme, porque tudo vai ser sacudido aqui. Tudo que tiver para ser sacudido vai ser sacudido aqui. Eu acho que a resposta sobre a União Soviética e a Rússia, sabe que a União Soviética não existe mais, não pode ser do Sul. Esse é o ponto. Porque a gente disse que se você disser que o rei do Sul é a União Soviética, então no verso 40, você tem o fim do rei do Sul e Rússia não pode fazer nenhum papel hoje. Mas na verdade, aqui, o rei do Sul é Rússia. A gente vai voltar agora. Vamos tentar sair desse problema. Como a gente sai desse problema? Aquela questão de não ter entrado na fortaleza e não ter destruído a Rússia. Sim. Aí, mais uma vez, tem que voltar no início, compreendendo detalhes para conseguir sair Amém. desse problema aí, né? Amém. Então vamos voltar no início. Tempo do fim. 1798. A gente tem um homem. Em 1816, 1818. Por que eu estou colocando essa data aqui? Nascimento do Miller. Miller começa a estudar no ano 1816 e termina seus estudos no ano 1818. A gente pode marcar de forma bem clara que aqui é onde existem as regras, onde aparecem as regras. Quando a Hermógenes comenta e quando o Miller comenta esses 2 anos, alguém sabe o que eles falam? Quando ele termina os seus estudos, qual é o comentário que a gente tem sobre essa história? Não, alguma coisa como ele se sente. Ele tem toda a verdade. Toda a verdade. Quando Guilherme Miller chega em 1818, ele já chegou à conclusão do que vai acontecer aqui. Ele fala, em 25 anos, a minha conclusão é, eu estudei esses 2 anos, e em 25 anos, Nosso Senhor vai retornar. Ok, vamos encerrar com uma oração, depois a gente volta. Querido Deus, Pai que está nos céus, queremos te agradecer por suas bênçãos, por seu amor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, porque o Senhor, de forma tão grandiosa, tem nos conduzido até aqui. Somos gratos porque o Senhor nos faz entender que estamos prestes a passar de mortalidade a imortalidade. Que o Senhor possa nos perdoar os nossos pecados e possamos realmente viver a verdade que o Senhor nos entregou. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.